bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa do TRT de Mato Grosso que você sabe trata aqui de assuntos do seu interesse. Neste ano, 11 feriados nacionais serão em dias úteis, o que para muitos significa mais descanso, para outros é visto como prejuízo. Mas o que pode funcionar nos feriados? Trabalhadores de que áreas podem se ver obrigados a trabalhar mesmo nos feriados? O que diz a nossa legislação? Sobre isso, a gente conversa agora com o desembargador do Trabalho, Osmair Couto, vice-presidente do TRT de Mato Grosso. Desembargador, com que finalidade os descansos nos domingos e nos feriados foi previsto na legislação? Aline, o tema descanso, ele está previsto, é antigo, vem desde a Bíblia, onde nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 9 a 10, o seguinte: faça todo o seu trabalho durante os 6 dias da semana, mas o 7º dia é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. O legislador se preocupou, desde o início da década de 40, quando a CLT foi editada, com o descanso do trabalhador. Algumas categorias tinham descanso, outras não. O objetivo do dia de descanso, seja ele domingo ou feriado, é para que o trabalhador recarregue a bateria, para que refaça as energias, para que volte a trabalhar na semana inteiro, como é as férias, 30 dias por ano. Isso faz com que o trabalhador produza mais e que não corra risco de acidentes de trabalho. Doutor, e o empregador, em que casos ele pode exigir que seus empregados trabalhem aos domingos, Sim. por exemplo? Existem algumas atividades que, devido à natureza ou à conveniência pública, é autorizado o trabalho em dia de domingo. Tem uma lista que a gente vai citar mais adiante, em que o legislador permitiu que essas atividades funcionem ao domingo. E o trabalhador deve trabalhar nesses dias e sob 2 condições. Ou ele recebe em dobro esse dia, ou tem um dia correspondente à folga durante a semana. O senhor falou em receber em dobro ou ter uma folga. Correto. Mas esse é um tema muito polêmico, né, doutor? Mesmo recebendo em dobro, mesmo tendo um dia de folga, é um tema que gera muita polêmica. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir as pessoas e a gente percebeu essa polêmica nas imagens e nas falas que a gente vai ouvir agora. Vamos ver. Às vezes compensa, né, por causa do dinheiro e folga outros dias da semana. Você acredita que um dinheiro extra no final do mês compensa um dia de descanso? Eu acho que sim. Não, principalmente feriados nacionais, né? Ninguém gosta. Quando é ponto facultativo, ainda é justificável, né? Mas feriados nacionais, não, de forma alguma. E você acha que um dinheiro extra no final do mês paga seu dia de descanso? Não, nenhum dinheiro extra pagaria um dia de descanso. E o que você acha sobre os estabelecimentos que abrem aos feriados? Bom, aí eu acho que depende mais do ramo, né? Se é do ramo do comércio, eu não acho, eu acho até plausível que seja aberto, porque mesmo em feriados as pessoas costumam utilizar esse tipo de serviço. Agora, quando o serviço é mais interno, que não é aberto ao público, eu não acho legal de forma alguma. O feriado, ele é uma data na qual, né, historicamente falando, ela é para o descanso, né, das pessoas, tanto, né, trabalhadores quanto também aqueles que ficam em suas residências, que aproveitam para, nessas datas, passearem com sua família, para o lazer em si. Como consumidor, é vantagem porque você pode, no caso, no supermercado, ir e comprar aquilo que falta na sua residência. Porém, né, para aqueles funcionários que estão ali no dia a dia, né, é cansativo pra caramba. Pois é, desembargador, como a gente viu, as opiniões são divergentes. Enquanto alguns acham interessante trabalhar nesses dias pensando na remuneração extra, outros acham que não vale a pena por remuneração nenhuma. Sim. Na primeira entrevista nós vimos um equívoco. A moça disse que era bom ter uma remuneração em dobro e também um dia de folga. O empregador só dá o dia de folga se ele dando o dia de folga, ele não vai remunerar em dobro o feriado ou domingo. Ou seja, se ele remunerar em dobro, ele não dará o dia de folga. Então é um ou outro.
A remuneração em dobro realmente ela não atinge o objetivo que é o descanso do trabalhador e, como nós falamos no início, o recarregamento das suas energias. E um dia de descanso na semana também não seria viável ao trabalhador porque os filhos estariam na escola, a mulher estaria trabalhando. Mesmo que não tivesse aula, ou a mulher estivesse, ou o marido, de folga, ele não teria muito que usufruir, porque a gente sabe que são nos feriados e fins de semana que existem as atividades de lazer na cidade, né? Diversões, restaurantes, etc., parques. Então, o dia em que está todo mundo descansando, ele está justamente trabalhando. Mas a gente viu também um rapaz falando sobre essa questão de quem atende no comércio, ele até entende. Mas no caso de atividades internas, essa relação de atividades em que é permitido o funcionamento nos feriados, doutor, tem a ver com essa relação que ele falou de atendimento ao público? Sim, tem. Eu relacionei aqui no comércio, na indústria nós temos 27 casos, no comércio 23, no transporte 7, comunicação e publicidade 4, educação e cultura 8, serviço funerário 1, agricultura e pecuária 2. Essas atividades, por exemplo, no comércio 23 casos, a legislação autoriza o comércio permanente ao domingo. Por exemplo, comércio varejista de peixe, comércio varejista de carne fresca e de caça, comércio de venda de pão e biscoitos, comércio varejista de frutas e verduras, aves e ovos, farmacêuticos como farmácia, manipulação de receituário, flores e coroas, barbearias, hospitais, clínicas, casas de saúde, feiras livres e mercados, inclusive o transporte inerente aos mesmos, são uma série de atividades que a lei já permite o trabalho em domingo. Mas esses trabalhadores, por força de uma lei recente, a 10.101 de 2000, trabalhando ao domingo, ele tem que obrigatoriamente folgar durante o mês em um domingo, ou seja, a empresa tem que ter uma escala de revezamento, de modo que sempre a 4 semanas uma folga dele tem que coincidir no domingo e não no dia da semana. Que é para atender essa questão da família, exatamente, que o senhor falou anteriormente. A integração da família e o lazer e a recuperação das energias do trabalhador. Doutor, dentro dessas atividades que têm permissão permanente em lei para funcionar nos feriados, o senhor não falou, por exemplo, questão de mercados, questão de lojas e departamentos que a gente vê com muita frequência nos shoppings abertos. Elas não estão aí e mesmo assim elas abrem? Como é que funciona isso? Há uma polêmica muito grande, a gente vê em vésperas de feriado muitas ações aqui na Justiça do Trabalho, mandado de segurança, para que o oficial de justiça vá àquele estabelecimento e proíba a sua abertura. A lei realmente não fala em supermercado, não fala em hipermercado e não fala em loja de departamento, mas a jurisprudência, os juízes, quando julgam os casos, têm entendido que no item 15, onde fala feiras livres e mercados, o supermercado, hipermercado e lojas de departamento é uma versão moderna desses mercados antigos. Então, eles podem funcionar livremente, tanto o supermercado, quanto o hipermercado, quanto as lojas de departamentos, nos dias de feriado, mas com aquela condição. Ou ele dá um dia de folga, ou paga em dobro, ou faz o rodízio para que a cada 4 semanas a folga coincida com o domingo. Então, nesse caso, estaria atendido... Estaria atendido a abertura desse comércio nesses dias. Para os demais, comércio que não estão enquadrados, se quiserem abrir em dia de domingo para dar outro dia de folga ou pagar em dobro, deve estar previsto em convenção coletiva com o sindicato. Então, esses comerciantes têm que procurar o sindicato do comércio, se for do comércio, e negociar com o sindicato essa possibilidade de abrir no dia do domingo e dar outro dia de folga para o empregado. Se não, é proibido. O mandado de segurança do sindicato com certeza terá êxito aqui na Justiça do Trabalho para que esses comércios não abram dia de descanso, domingo ou feriado. Desembargador, mas o que é exatamente convenção coletiva de trabalho? Mas isso o senhor responde daqui a pouquinho, a gente vai com um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje trata do funcionamento de estabelecimentos em feriados e domingos. Desembargador, o senhor estava dizendo que comércio abrir sem que esteja previsto naquelas atividades que já têm permissão em lei, só se tiver previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. O que é exatamente essa convenção? A convenção é uma regulamentação que os dois sindicatos fazem, o sindicato patronal e dos empregados, prevendo as relações de trabalho durante um ano para aquela categoria. Então, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio faz uma convenção com o Sindicato dos Comerciantes de que as relações de trabalho vão se dar nos termos das normas prescritas durante determinado ano. Então, um comerciante que não está previsto na legislação, que tem autorização permanente, ele deverá procurar seu sindicato para que conste na próxima convenção a autorização dele funcionar em dia de domingo. Doutor, como a gente disse no início, esse é um tema polêmico, de muitas dúvidas. E a nossa equipe foi às ruas e tem uma pergunta de um telespectador. Eu gostaria de saber quem define se o feriado, o ponto, é facultativo ou não. O ponto facultativo não existe no trabalho privado, na iniciativa privada, somente no serviço público. Então, o chefe do Executivo Municipal, Estadual ou Federal determina o ponto facultativo em determinado dia. Esse ponto ele não é obrigatório o comparecimento no trabalho, mas o comparecimento no trabalho não traz um pagamento extra por ele. Então, o empregado pode ir ou não, e se ele faltar, ele não vai ser punido. Geralmente se coloca em feriados próximos aos fins de semana. Então, quando o feriado é na quinta-feira, tem que vir trabalhar na sexta. O prefeito pode baixar um decreto dizendo que na sexta-feira será um ponto facultativo. Válido para os órgãos da prefeitura. Só daqueles órgãos de abrangência do decreto, no caso só o município. Então, dia de facultativo não existe para os órgãos privados, para entidades privadas. Não existe, só se o empregador liberar, mas não será ponto facultativo, será uma licença não remunerada. Ele fecha as portas, hoje não precisa ninguém vir trabalhar. Pronto. Desembargador, o senhor falou sobre esses feriados que caem na quinta-feira e aí acaba emendando com a sexta ou então na terça e acaba se emendando com a segunda. Nós tivemos uma tentativa de mudar isso, né, na época do governo Sarney, presidente Sarney, que tentou trazer os feriados que caíssem no meio da semana, automaticamente viriam para o início ou para a segunda ou para a sexta-feira. E isso não deu certo. Qual que é a sua avaliação? Foi uma tentativa? Isso é importante para o trabalhador, para o empregador? Eu aprovo essa ideia, porque nós sabemos que quando o feriado cai próximo ao fim de semana, intercalado com um dia de trabalho, ou na quinta ou na terça, por exemplo, muitos órgãos decretam justamente o ponto facultativo para emendar aqueles feriados. E é um transtorno para a população, né? E para o comércio também. E emendando-se com o fim de semana, como era na época do presidente José Sarney, o feriado no meio da semana era prorrogado ou para sexta ou para segunda, emenda-se todo aquele feriado e facilita, por exemplo, o trabalhador que é de fora, que precisa visitar a família, que quer mais tempo de lazer junto da família num período contínuo. Então, eu entendo que isso é muito mais favorável do que o ponto facultativo no meio da semana, porque deixaria de existir esses pontos facultativos.
Desembargador, ainda sobre o nosso tema de hoje, a gente tem mais uma pergunta do telespectador, a gente vai ouvir agora. O município de Cuiabá, recentemente, ele aprovou aí um decreto-lei estabelecendo que nos feriados, alguns deles não seriam mais feriados. Agora, eu gostaria de saber aonde que está pautada essa justificativa dos vereadores, né, em conceber um não feriado para os trabalhadores. Desembargador. A Lei 605/49 prevê que 4 feriados podem ser municipais, incluída a Sexta-feira Santa. Então, o dia do município, o dia da padroeira, qualquer outro, são feriados, no máximo 4 por ano, incluído a Sexta-feira Santa. No artigo 69 da CLT, determina que o município regulamentará o horário de funcionamento no feriado, mas ele não pode criar feriado e nem suprimir feriado além desses 4. O feriado que o senhor está falando que o município pode estabelecer o horário de funcionamento são os feriados nacionais. Feriados nacionais. E na Lei 10.101 também fala, num dos artigos, que a regulamentação será do município para os feriados, mas aquela regulamentação é somente com relação ao horário de funcionamento do comércio. Início e término do funcionamento. Jamais suprimir ou incluir um novo feriado, além dos 4, incluída a Sexta-feira Santa, que a lei federal já define. Desembargador, a gente falou sobre supermercado, falamos sobre lojas de departamento, mas outro setor que a gente vê com muita frequência, né, com habitualidade, inclusive abertos nos feriados, nos domingos, são os cinemas, as praças de alimentação nos shoppings. Esses setores também estão autorizados? Também estão previstos no decreto 27.048, que regulamenta a lei 605 de 49, que diz expressamente que os bares, cafés, confeitarias, sorveterias, bombonerias, casas de diversões, inclusive estabelecimento esportivo, podem funcionar permanentemente ao domingo. Nos elencos teatrais e congêneres, como circos, etc., aquela obrigatoriedade de que a cada 4 semanas a folga deve coincidir ao domingo não se aplica. Porque o teatro e o cinema, eles devem funcionar sempre nos fins de semana, né? Funcionam sempre nos fins de semana. Então não tem como dar folga para o elenco no fim de semana, senão ele vai deixar de funcionar. Então a folga no comércio em geral, o revezamento deve se dar, com exceção dos teatros e peças de cinema. Desembargador, mas a gente não... E o trabalhador sabe disso, né? O trabalhador, quando ele é contratado nesse tipo de estabelecimento, ele já está sabendo que ele vai ter que trabalhar aos domingos. É diferente de um comércio, por exemplo. Sim. O empregado, já no ato da contratação ou pela atividade da empresa, ele já tem ciência. Por exemplo, quem trabalha em hospital sabe que ele funciona 24 horas, né? Não tem como folgar todos os domingos. Então, os revezamentos são feitos, as escalas, de modo que num dia do domingo, da folga dele coincida com o domingo. Agora, Aline, eu quero chamar a atenção que, além das atividades que têm essas autorizações permanentes, há 2 casos em que a lei permite o funcionamento em dia de domingo, que é no caso de força maior, a empresa deve justificar a ocorrência para a DRT em 10 dias, e serviço para atender a realização ou conclusão de serviço inadiável, cuja inexecução cause prejuízo. Por exemplo, a empresa, uma construtora, está concretando uma laje e tem que terminar aquele concreto, senão vai perder, vai desabar aquela construção, ou tem que fazer uma colheita de qualquer produtos, né, qualquer plantação agrícola, e se não colher vai apodrecer ou vai ter um prejuízo enorme. Então é permitido nesses casos funcionamento em domingo e feriado, mas em ambos os casos a remuneração deve ser paga em dobro ou outro dia ser concedido de folga. Além da obrigatoriedade de informar a DRT. Corretamente. O órgão do Ministério do Trabalho. Doutor, e o caso de empregados na área de turismo, hotelaria, aeroportos, como é que fica esse funcionamento? Esses ramos têm autorização permanente. Hoje a gente vê em hotéis e em aeroportos, muitas lojas funcionando dentro desses hotéis e dentro dos aeroportos.
eles têm previsão de funcionamento permanente em dia de domingo e feriado. Mas os empregados, repito, devem ter a remuneração em dobro ou o dia de folga respectivo. Mas não pode alegar depois que trabalhava no domingo, no feriado, que são ossos do ofício. Sim, ossos do ofício. Desembargador, e no caso do trabalhador doméstico, da empregada doméstica, do caseiro, do motorista da família, eles também têm direito aos feriados e aos domingos? Correto, tem. A Lei 605/49, ela diz que é direito de todo trabalhador o dia de descanso. Esse todo trabalhador envolve também o empregado doméstico. A Constituição, quando elencou os direitos do doméstico, em 88, ela disse que são direito do trabalhador doméstico o descanso, preferencialmente ao domingo. Então ele deve ter também o descanso em dia de domingo e dia de feriado, salvo se o empregador conceder outro dia de folga. Desembargador, muito obrigada pelos esclarecimentos que o senhor deu para a gente hoje e chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você quiser rever esse programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner TV que está à direita do site. Lá você encontra também os mais de 60 programas que já fizemos. Fale com a gente, envie sua sugestão ou a sua crítica para o TRT de Mato Grosso. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. E aí, tudo bem? Estamos começando as notícias desta semana. E estas são as manchetes. Aprovadas mais 5 varas do trabalho para Mato Grosso. Depositário infiel não pode mais ser preso. TRT faz licitação para a obra em Pontes de Lacerda. Aumentou o número de processos na segunda instância. Assinado convênio com a Prefeitura de Diamantino. E então vamos às notícias. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação de 5 novas varas do trabalho para Mato Grosso. Estas varas estarão sediadas nos municípios de Campo Novo do Parecis, Juara e Várzea Grande. Tangará da Serra e Sinop ganharão cada uma a segunda vara. A defesa da manutenção das 5 varas e de seus respectivos cargos e funções no CNJ foi feita pelo ministro Dallazem, que mostrou conhecer as peculiaridades do estado de Mato Grosso e o TRT da 23ª região. O presidente do TRT, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, teve audiências com os conselheiros do CNJ, onde demonstrou a necessidade de criação de pelo menos 5 varas e encaminhou memoriais com informações sobre o crescimento e as distâncias do estado. No esforço para a aprovação do projeto, o desembargador-presidente assistiu à votação no CNJ. Sobre esse assunto, vamos ouvir o desembargador João Carlos. É um trabalho de convencimento. Esse anteprojeto foi remetido pelo tribunal para o TST, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, há 1 ano e meio. A área técnica estudou a nossa pretensão, cortaram-se 2 varas de trabalho e, ao final, a proposta que foi levada pela conselheira relatora era de 6 varas. A conselheira relatora cortou mais 1 vara e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho fechou em 5 varas com os respectivos cargos de funcionários e juízes, as FCs e as CJs necessárias. Ao depois, esse projeto foi remetido ao CNJ, haveria um outro corte, tivemos acesso ao parecer da área técnica do CNJ e fizemos um trabalho de convencimento junto aos conselheiros de lá. E aqui, por dever de justiça, é de se ressaltar que o ministro Dallazem, como conselheiro do CNJ, fez uma defesa muito grande do nosso projeto e, graças a Deus, conseguimos aprová-lo conforme saiu do Conselho Superior. O processo retorna ao TST, que é quem tem iniciativa de lei de criação de varas, mas acredito que tão somente para a apuração formal do processo, aí sim é remetido ao Congresso Nacional. Já estamos trabalhando para que seja remetido o mais breve possível, de sorte que na Câmara dos Deputados passará por 3 comissões,
ao depois é remetido ao Senado Federal, mais uma comissão do Senado Federal, e aí plenário, porque todo processo que envolve criação de cargo de juiz deve ir a plenário no Senado. Foi concedido habeas corpus a um ex-gerente de posto de combustível que teve pena de prisão decretada por ter sido considerado depositário infiel. A prisão fora decretada pelo juiz Edilson Ribeiro da Silva, da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em razão de que o depositário de cerca de 8.000 litros de álcool combustível deixou de colocar o bem à disposição do juízo. No pedido de habeas corpus, o advogado alegou que o paciente havia sido colocado como depositário do combustível quando era gerente da empresa executada. Porém, foi demitido pela empresa e não poderia continuar a ter consigo a guarda do combustível. O relator, desembargador Tarcísio Valente, concedeu o salvo-conduto, fundamentando a sua decisão em seguidos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe mais prisão civil de depositário infiel, uma vez que o Brasil adotou as recomendações do Pacto de São José da Costa Rica, que veda a prisão por dívida. O TRT de Mato Grosso fará no próximo dia 10, às 10 horas, a licitação para a contratação de empresa que irá concluir as obras da sede da Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda. A licitação é na modalidade de tomada de preço, do tipo menor preço global. A sessão pública para recebimento das propostas de preço e os documentos de habilitação será no 4º andar do prédio administrativo do Tribunal. O edital completo encontra-se disponível no site do TRT e outras informações podem ser obtidas pelos telefones que você vê no vídeo. O TRT de Mato Grosso verificou na segunda-feira, dia 25 de maio, a maior distribuição de processos do 2º grau desde o início do ano. Foram 160 processos distribuídos aos 4 magistrados que estarão na ativa e que passam a atuar como relatores destes processos. O total de feitos distribuídos nesta segunda-feira representa um crescimento de cerca de 45% em relação à média semanal de distribuição, que gira em torno de 110 processos. Como já anunciamos aqui na semana passada, o presidente do tribunal, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, e o prefeito de Diamantino, Juliano Lincoln, assinaram o convênio para a participação desta prefeitura na construção da sede própria da Vara do Trabalho. Pelo convênio, a Prefeitura de Diamantino fará a infraestrutura com terraplanagem, colocação de manilhas, calçamento e meio-fio. Nossa reportagem ouviu o prefeito de Diamantino. Dizer que o município de Diamantino se sente muito honrado com essas novas instalações do TRT lá. Dizer que o município de Diamantino é parceiro, embora pareça tão pouco o volume de recursos do município nesta obra, mas é considerável, porque toda a movimentação de terra, se for inclusive precisar aterros, a obra do manilhamento, que tem um manilhamento grande para ser feito, que tem um dreno grande para ser feito, e também a parte de urbanização do jardim e a calçada dos 160 metros em frente ao prédio onde vai ser construído a Vara do Trabalho. Então toda essa infraestrutura, que parece ser muito pouco, mas dá um volume considerável para uma obra tão importante quanto essa do TRT em Diamantino. E então vamos ao calendário das varas itinerantes da Justiça do Trabalho de Mato Grosso para esta semana. Nova Chavantina, de 3 a 5 de junho, e Nova Monte Verde, de 1º a 4 de junho. E por hoje é o que temos. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos com você novamente. Até lá!